Olá, pessoal! Continuando nossa aula dessa semana, nós havíamos parado no artigo 1838 e na sequência agora vamos trabalhar o artigo 1839. O que o artigo 1839 fala? Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até quarto grau. Então, o que ele está querendo dizer, né? Recapitulando até o artigo 1829. Se você não tem descendente, você não tem ascendente, você não tem cônjuge, você vai chamar quem? Os colaterais. Então, esses três primeiros são o que a gente chama de herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e cônjuge, herdeiros necessários. Você não tem esses três, você vai chamar quem? Você vai chamar os colaterais. Colaterais são aquelas pessoas que estão dos lados, é o sobrinho, é o tio, são essas pessoas, correto? Até que grau? Até o quarto grau. Nós vamos vendo aqui na sequência, ó. Na classe dos colaterais, os mais próximos exclui os mais remotos, né? Se você tem sobrinho e tem os filhos dos sobrinhos, os sobrinhos por si já vão excluir os filhos deles, certo? Salvo os direitos, o direito de representação concedidos aos filhos de irmãos, que no caso são os sobrinhos, tá? Então, quando você tem irmãos vivos, mas você tem também um irmão pré-morto e os filhos dele vivos, aí você vai poder utilizar o direito de representação, que é o nosso próximo tópico de aula, para conceder a herança tanto para o seu irmão quanto para os filhos do seu irmão que já morreu antes de você, correto? Porque qual que é a regra? Na classe dos colaterais, se você tem irmãos, exclui-se os sobrinhos, porque irmãos estão mais próximos do que os sobrinhos. Porém, se você tem irmãos, mas também tem sobrinhos, filhos de um irmão pré-morto, você vai utilizar o direito de representação, porque é permitido de acordo com o artigo 1840. E daí o artigo 1841. Aqui nós temos que ler assim com bastante cautela. Por quê? Porque ele é um artigo um pouco, às vezes, confuso na hora de ler. Na prática, dificilmente vejo questões que trazem esse tema aqui, essa abordagem com números. O que cai normalmente é o conteúdo do artigo mesmo, tá? Não é a forma de divisão, porque realmente ficaria muito picado e difícil até numa prova, por exemplo, da OAB. O que o artigo 1841 fala? Ó? Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais. O que são irmãos bilaterais? São irmãos que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, correto? Com irmãos unilaterais, ou seja, irmãos que nasceram, que são irmãos só por parte de mãe ou irmãos só por parte de pai. Então, se estiverem concorrendo à herança do falecido, ou seja, a herança desse irmão, tanto irmãos bilaterais, ou seja, irmãos de pai e mãe, quanto irmãos unilaterais, irmãos só de pais ou irmão só por parte de mãe. Cada um destes, ou seja, cada um dos irmãos unilaterais, que é irmão só por parte de um dos genitores, herdará quanto? A metade do que os bilaterais vão herdar, certo? Então, por exemplo, se ao irmão que é bilateral, ou seja, por parte de pai e por parte de mãe, cabe a ele 100 mil reais, ao irmão unilateral, que é só por parte de pai ou só por parte de mãe, vai caber 50 mil reais, certo? Então, vou repetir. Concorrendo à herança do falecido. Aqui nós estamos dando o exemplo dos irmãos, né? Que é o que o artigo traz. Irmãos bilaterais e unilaterais. Então, concorrendo à herança do falecido, ou seja, concorrendo à herança do irmão que morreu. Irmãos unilaterais, ou seja, só por parte de pai ou só por parte de mãe. E irmãos bilaterais, por parte de pai e mãe. Aos irmãos unilaterais, ou seja, que é só por uma parte, cabe metade da herança. Então, você pensa assim, é só por parte de pai ou é só por parte de mãe? Metade. É por parte dos dois, pai e mãe, valor cheio, né?
Então, se o bilateral vai receber 100 mil, o unilateral vai receber 50 mil, certo? Agora, o artigo 1842 fala o seguinte: não concorrendo à herança irmão bilateral, ou seja, se não houver irmão por parte de pai e mãe, ou seja, somente tem irmãos unilaterais, ou só por parte de pai ou só por parte de mãe, eles vão herdar de forma igual, esses irmãos unilaterais, correto? Porque aqui, ó, pessoal, só pra gente lembrar, ó, concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais, vamos supor que esse irmão que faleceu, ele tinha lá um patrimônio de 150 mil, que foi o exemplo que a gente falou. Se ele deixou um irmão bilateral e um irmão unilateral, o irmão bilateral vai ficar com 100 mil e o irmão unilateral vai ficar com 50 mil, porque ele só recebe metade, correto? Agora, se ele deixou somente dois irmãos unilaterais, por exemplo, um por parte de pai e um por parte de mãe, e ele tinha um patrimônio de 150 mil, ele não vai ter diferenciação entre esses irmãos, correto? Por quê? Porque, ó, não concorrendo à herança irmão bilateral, ou seja, irmão por parte de pai e mãe, herdarão em partes iguais os unilaterais, ou seja, unilateral por parte de mãe, unilateral por parte de pai, eles vão herdar igual. Então, se esse falecido tinha um patrimônio, por exemplo, de 150 mil, o unilateral por parte de pai vai ficar com 75 mil e o unilateral por parte de mãe vai ficar com 75 mil, correto? Porque nesse exemplo, o segundo exemplo, ele não tem irmãos bilaterais, ou seja, irmãos por parte de pai e mãe. Só tem somente dois irmãos unilaterais, somente por uma das partes, né? E daí, continuando. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes. Ou seja, quem são os primeiros colaterais que você vai procurar? Os irmãos, que estão nas laterais e descendo, correto? Na linha descendente, sempre respeitando descendente, ascendente, cônjuge, né? Mesmo quando você vai falar de colaterais, você tem que respeitar a linha descendente, que está descendo. Então, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes. Quem são os filhos destes? Os sobrinhos, né? E não havendo sobrinhos, quem que vai herdar? Os tios. E daí, na sequência do artigo 1843, no parágrafo 2º, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos do falecido, né? Ó, se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Ou seja, somente ficaram sobrinhos. Só ficou sobrinho. Então, vão herdar por cabeça. Agora, se ficou irmãos vivos e sobrinhos, filhos de um irmão pré-morto, aí eles vão herdar por estirpe, tá? Só pra lembrar aqui que a gente já falou desse conceito de por cabeça e por estirpe. Então, voltando aqui. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça, ou seja, somente sobrou sobrinho, só ficou sobrinho vivo. Então, todos eles herdam partes iguais, herdam por cabeça. Agora, parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais, ou seja, sobrinhos, que são somente por uma parte, né? Porque os irmãos eram... ou melhor, bilaterais é dos dois lados, né? Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais, ou seja, sobrinhos que são filhos, o pai deles é o mesmo pai e mãe do falecido, com filhos de irmãos unilaterais, ou seja, sobrinhos que é só por parte de mãe ou sobrinhos só por parte de pai, os unilaterais vão herdar o quê? Metade do que os bilaterais herdariam. Então, segue a mesma regra que a gente já trabalhou ali quando tratou dos irmãos, tá? Segue a mesma regra aqui para os sobrinhos. Então, se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, ou seja, você tem filhos, no caso sobrinhos, né? Filho do seu irmão, e o seu irmão é de pai e mãe igual ao seu. Eles são filhos
de irmãos bilaterais. Com filhos de irmãos seus que são só por parte de pai ou só por parte de mãe, esses unilaterais só vão herdar metade do que herdaria os bilaterais. Então, os bilaterais herdam um valor e os unilaterais herdam metade deste valor, correto? Então, bilaterais, seguindo o que a gente já falou no artigo anterior, que serve para os irmãos, também serve para os filhos dos irmãos. Filhos de irmãos bilaterais herdam X. Os filhos de irmãos unilaterais herdam metade do que o X vai receber, metade desse X aqui, correto? Agora, olha o parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou seja, se todos forem filhos de irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, ou se todos forem irmãos unilaterais, ou seja, todos os seus sobrinhos são filhos do seu irmão e este irmão seu é só por parte de pai ou este irmão seu é só por parte de mãe, nessa hipótese, eles vão herdar por igual. Porque a diferença, gente, só acontece quando você mistura filhos bilaterais e filhos unilaterais. Quando você tem só filhos bilaterais ou só filhos unilaterais, né? Neste caso, filhos de irmão, que nós estamos falando, tá, gente? Porque quando a gente está falando de descendente, que é o artigo 1829, inciso 1, o filho tido no casamento não tem diferença alguma com relação aos filhos tidos fora do casamento, correto? Agora, quando a gente está tratando de herança para os colaterais, ou seja, para os irmãos ou para os filhos dos irmãos, que são os sobrinhos, tem uma certa diferenciação, tá? Porque os unilaterais recebem sempre metade do que os bilaterais vão receber. Lembrando que se todos forem filhos, todos forem irmãos bilaterais, ou se todos os filhos dos seus irmãos, né, no caso seus sobrinhos, forem unilaterais, aí neste caso eles vão herdar por igual, tá? E se houver diferença, unilateral sempre recebe, tem unilateral e bilateral, unilateral sempre recebe metade. Agora, só tem bilateral ou só tem unilateral, se só tiver um dos dois, eles recebem igualmente, tá? E daí, o artigo 1844, que vai ser até um tema que nós vamos trabalhar um pouquinho mais pra frente, que é a herança jacente e a herança vacante. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Então, o artigo 1824, ele traz a hipótese de você já ter esgotado todo o artigo 1829. Então, você procurou descendente, você procurou ascendente, você procurou o cônjuge, você procurou colateral e você não encontrou ninguém. Ou você encontrou e este parente, ele renunciou à herança, que é o exemplo até que o 1844 fala também, né? Ou tendo eles renunciado à herança, ou seja, você achou o herdeiro, mas ele renunciou. Se ele renunciou, para onde vai os bens? Os bens têm que ter uma destinação. Eles vão para o município ou vão para o Distrito Federal, que na verdade também é um município, né? Se for localizada nessas circunscrições, se for um bem que é dentro do município. Ou vai para a União, se esse bem que a pessoa tinha estava situado, por exemplo, num território federal, correto? Então, lembrando sempre do respeito à ordem do artigo 1829. Primeiro, você procura descendentes. Se você encontrou descendentes, você vai fazer a concorrência com o cônjuge, a depender do regime. Ou se não, vai ter a questão da ameação, tudo que a gente já trabalhou. O inciso 2, os ascendentes. E você vai passar para o inciso 2 em que situação? Não achou descendentes, correto? Não achou descendentes, você passa para o inciso 2, que são os ascendentes. Se você achou os ascendentes, você vai ver se ele tinha cônjuge.
e nesse caso o ascendente concorre com o cônjuge independente do regime de bens. Lembrando que deve ser separado antes dessa concorrência a meação do cônjuge sobrevivente quando ele estiver concorrendo com o ascendente. Você não encontrou nem descendente nem ascendente. Vai todos os bens para quem? Vai para o cônjuge sobrevivente. E você não encontrou descendente, nem ascendente, nem o cônjuge sobrevivente. Todos os bens vai para os colaterais. Na hipótese de você não encontrar descendente, ascendente, cônjuge e colaterais, ou qualquer desses aqui que eram herdeiros renunciaram e não quiseram os bens vai para o município ou para o distrito federal, se for nessa localização, ou se não vai para a União quando for esse bem localizado em território federal. Bom, finalizamos por aqui mais uma aula dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que tem alguns pontos bem assim chatinhos, digamos assim, e um pouquinho mais complicados da gente entender, que são dos irmãos bilaterais, filhos de irmãos bilaterais, unilaterais, mas com a leitura do artigo e o vídeo, eu acredito que vai dar para ir pegando essa ideia, tá? Então, nós vamos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!